Olá, boa noite a todos e todas. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Hoje teremos uma convidada que não é advogada, mas é da propriedade intelectual. Já tem um tempo que eu tô querendo convidar alguém que não seja advogada para trazer outras experiências, né? Para quem não é da área de propriedade intelectual, a gente tem a área de patentes também, que trabalham vários tipos de profissionais, né? Engenheiros de diversos segmentos. E aí nessa noite a gente vai entrevistar uma engenheira, colega minha. Estamos aí fechando mais um ano de entrevistas, né? Temos mais duas entrevistadas esse ano. E eu tenho um prazer imenso em poder fazer esse projeto e poder divulgar ainda mais mulheres na propriedade intelectual. Vamos convidar a nossa entrevistada de hoje. Tayane, pede para entrar na live. Acho que fica mais fácil. Um breve problema técnico já resolvido. Ué. Olá! Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Tayane? Tá me Tudo vendo bem? ótimo. Tô te ouvindo bem. Show! Seja bem-vinda. Estou muito feliz de ter aqui, né? Já somos Obrigada, querida. colegas fora das redes sociais e agora teremos nossa própria live. Exatamente. Eu que agradeço. Eu acho. Primeiro, eu quero parabenizar a sua iniciativa. Acho super importante, super válido todo o espaço que é dado para a gente falar um pouco mais sobre a nossa posição de mulher, principalmente dentro da propriedade intelectual de maneira geral. Então, estou muito feliz de poder participar e parabéns. Parabéns pela iniciativa. Parabéns a nós, né? Batalhamos muito para estar onde estamos. Verdade, com certeza. Então, eu vou fazer a apresentação da nossa entrevistada de hoje, né? Então, a Tayane Ferreira Adriano, ela se formou em letras, ela não é só engenheira, né? Em letras português e inglês, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois em engenharia elétrica na Unesa. Atualmente, curso mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação na UFRJ. No campo profissional, atua desde 2011 em propriedade intelectual e atualmente é especialista em patentes da equipe de engenharia do Parque Modelo Brasil, que é um escritório estrangeiro. Bem-vinda! Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos e todas. Tayane, a gente começa nossa rodada de entrevistas, a gente só teve advogadas, por enquanto, aqui no projeto, né? Então, a gente sempre começa com a fatídica pergunta: qual foi a maior mentira que já te contaram sobre o direito? Né? Sempre entra na faculdade cheio de sonhos. E eu não tenho nem ideia de como que é isso na engenharia. Então, eu te pergunto, qual foi a maior mentira que te contaram sobre a engenharia? Nossa, eu vou te falar que a lista de falácias é grande, né? Mas Calma aí, vamos separar um vamos podcast por só para isso, partes, então. né? Só para isso, polêmicas. Polêmicas da engenharia. Mas o que eu posso falar, especificamente óbvio, né? É sobre a engenharia elétrica, que é a qual eu tive o contato na graduação. Obviamente, existem outros campos da engenharia que as pessoas vão ter vivências diferentes. Existem campos em que a quantidade de mulheres atuando é igual a de homens ou até maior. Não é o caso da engenharia elétrica, pelo menos pela experiência que eu tive. Então, acho que a primeira falácia que eu vivenciei na prática foi que
a engenheira ela é respeitada da mesma forma que um engenheiro. Isso, na verdade, não acontece. Muitas das vezes a gente sofre, sim, existe muita misoginia na área de atuação, existe muito descaso, muita discriminação. Infelizmente, eu sei que a gente está nesse movimento. Hoje em dia, a gente já tem muitas conquistas no que tange a posição da mulher dentro de áreas tecnológicas, mas ainda assim a gente tem muitos problemas de aceitação por parte de clientes, de outros profissionais. Então, existem sempre muitas situações discriminatórias que a gente tem que se expor, infelizmente, né? Acho que outra grande falácia é que o campo tecnológico, de maneira geral, é um campo que vai absorver toda a mão de obra que sai da universidade, né? Nossa, você com certeza vai sair da graduação já empregado. E, obviamente, dentro do cenário do Brasil, isso não acontece. Infelizmente, a gente tem sempre essa expectativa de melhora do campo tecnológico, de grandes feitos, e na prática não acontece. Infelizmente, muitos profissionais qualificados estão atuando em outras áreas que não dentro da engenharia diretamente. Tive a oportunidade de conhecer ótimos profissionais durante a minha graduação. Infelizmente, nem todos, para ser sincera, a maioria deles não estão inseridos dentro do mercado como engenheiros. Existe também essa grande dificuldade de você ser contratado como engenheiro. Ainda, exatamente, existem muitas contratações como analista, outras denominações que não são a de engenheiro no seu contra-cheque, né? Então, é muito complicado a gente falar dessa realidade, porque é passada uma ideia totalmente distinta disso, né? É como se ser engenheiro fosse achar o potinho de ouro, e com certeza você vai sair da sua graduação rico de experiência, rico de retorno financeiro do investimento que foi feito, né? De tempo, de estudo. E, infelizmente, isso não acontece. Até mesmo durante a graduação, muitas pessoas não têm oportunidade de estagiar dentro da área, têm dificuldade de conseguir estágio. Então, acaba concluindo a graduação sem ter uma experiência. Isso, eu acho que são as falácias assim, mais famosas, eu diria, de quando a gente entra na graduação, que as pessoas sempre falam: não, vocês vão sair daqui, engenheiros vão entrar dentro do mercado de trabalho com carteira assinada como engenheiros, e na prática não é nada disso que acontece, infelizmente. Entendi. Nossa, eu também pensava isso, assim, que engenharia já era um mercado super... Porque a gente tem muitos advogados, né? Para quem está assistindo a gente aqui, eu não sei se vocês sabem, o Brasil é o país que tem mais cursos de direito do que o resto do mundo somados. Então, assim, tem muito advogado. Tem muito advogado. A gente bateu, acho que foi esse mês ou mês passado, 500 mil de advogados só em São Paulo, só no estado de São Paulo, né? Então, a gente tem muita gente na área jurídica, e achei que na área de engenharia, por ter menos, teriam talvez mais oportunidades, mas não. Então, também tá difícil para todo mundo. Tá difícil para todo mundo, infelizmente. Essa é a verdade. E agora é o momento, né, da gente traçar aí novos pilares para desenvolver tecnologicamente o nosso país. Então, a gente precisa muito absorver essa mão de obra que está sendo formada, investir nas áreas tecnológicas. Existe sempre aquela dicotomia entre o profissional ser extremamente qualificado e experiente, mas para ter a experiência é preciso ter essa inserção, essa absorção dessa mão de obra no mercado. E, infelizmente, é uma grande dificuldade, né? A verdade é que nem todo mundo consegue. Muitos colegas meus que já tinham uma formação técnica, né, a nível técnico, foram absorvidos como técnicos, mesmo tendo CREA, sendo engenheiros formados. Infelizmente, não é fácil, como as pessoas acham que é. Nossa, chocante, assim, né? Principalmente para quem não é da área jurídica, quem é da área jurídica, né? Imaginava exatamente isso. Mas muito legal
essa sua percepção, e que bom que você não faz parte desse pessoal que não foi absorvido, né? Sim. Demonstra ainda mais sua capacidade, né? E o seu brilhantismo na área que você atua. Que bom. Ah, obrigada, querida. E Tayane, quando você se deu conta que queria trabalhar com patentes? Eu acho que assim como a maioria, eu ouso dizer a maioria mesmo das pessoas que entram na área de propriedade intelectual como um todo, cai de paraquedas. Infelizmente, a gente não tem uma disseminação adequada dessa área no nosso país, falando especificamente do Brasil. Então, a gente cai de paraquedas. E foi o que aconteceu comigo. Na época que eu cursava letras, eu comecei a estagiar na área de tradução, fazendo tradução de relatórios descritivos de pedidos de patente de diversas áreas tecnológicas, não tinha divisão específica. Comecei atuando no Dânima, né, um dos maiores, quiçá o maior escritório de PI do país. Então, foi ali que tudo começou. Eu entrei voltado especificamente para a área de tradução desses relatórios e fui conhecendo o mundo de TI a partir dali. Foi o meu primeiro contato, mas obviamente cheguei de paraquedas. Nunca tinha ouvido falar em propriedade intelectual antes. E Ah, que show. sim, foi muito surpreendente assim. É, obviamente, comecei a fazer cursos, me especializar, comecei a gostar da área. Uma das coisas que eu comecei a dar conta que era a área que eu queria foi trabalhando literalmente com os relatórios técnicos e aquele mundo ali que se abria na minha frente de muito conhecimento, de novidades, de inovações que você estava lendo ali, aquelas tecnologias que vinham descritas com clareza, algumas vezes vinham criptografadas para não Uhum. serem tão reproduzidas, né? Sim. Então, eu comecei a me interessar foi nesse momento de entender que a área de PI não era uma área estática, que eu iria precisar sempre estar me atualizando, buscando novos conhecimentos. Então, para mim foi incrível. Desabrochei nessa área, acho que foi exatamente durante o meu estágio, foi uma oportunidade que apareceu. Inclusive, foi o primeiro estágio que eu me candidatei e fui chamada, foi até uma surpresa para mim na época. Eu não ainda, obviamente, estava no início da graduação, então dali para frente eu saí do escritório e fui entrando em outros. Trabalhei ao longo da minha vida desde 2011 em escritórios de propriedade industrial, intelectual como um todo. E você se formou, você estudou engenharia enquanto estava na Dânima e virou engenheiro enquanto estava na Dânima, ou você... Não, na verdade, quando eu entrei no Daniman, eu ainda era estagiária. De lá eu fui para Clark Modê. Da Clark eu fui para Magellan. Na Magellan eu já estava fazendo a engenharia, que eu já tinha me formado em letras. Ah, tá. E inclusive foi tendo esse contato de revisão de relatórios da área da engenharia elétrica, também um reforço muito positivo da família, né? Meu pai é engenheiro eletricista, meu irmão também é engenheiro eletricista. Hum, Meu esposo é engenheiro eletricista, mas nessa época ele ainda não fazia parte do contexto. tem. Então, o contato que eu tive, né, com o conhecimento técnico da área da engenharia elétrica, fazendo revisão de monografia, enfim, foi algo que despertou a minha vontade de me dedicar à engenharia, porque durante o meu pré-vestibular eu sempre fiquei muito indecisa entre áreas de humanas e exatas, sempre achei horroroso as pessoas terem que te colocar dentro de uma caixinha. Uhum. O fato de eu gostar das duas áreas era visto com muita estranheza. Até hoje as pessoas me questionam como que você saiu de letras e foi para engenharia? E eu acho que a gente tem que entender que o conhecimento ele se completa, né? E eu acho que PI traz muito disso para mim, para minha realidade. Todo conhecimento ele vai ser utilizado em algum momento, então é extremamente importante a gente estar sempre se atualizando e entender que a gente precisa sempre se aprofundar. Tudo que a gente fizer vai ser utilizado em algum momento dentro de TI. Todo conhecimento ele está interligado. Então, desde
as letras até a engenharia, a matemática, enfim, acho que está tudo muito conectado. Não são mundos paralelos, como as pessoas acham, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, foi nesse momento que eu comecei a gostar muito da área. E a gente costuma até brincar, né? TI, ame-a ou deixa. Porque ou as pessoas iniciam na área e se apaixonam, descobrem um universo incrível, ou elas não curtem muito e já saem desde o início, né? Infelizmente, acontece muito disso. Mas foi assim que eu me apaixonei pela área. Eu acho que a Maria se apaixona. Conheço poucas as que não se apaixonaram. Nossa, já teve uma leva. Uma leva. Hoje em dia eu acho que as pessoas têm um contato muito aprimorado e melhorado sobre a propriedade intelectual, sabe? Se traz esse conhecimento de uma maneira mais agradável, menos engessada, né? Muito mais prático do dia a dia, mostrando ali onde você consegue identificar as proteções dos seus ativos intelectuais, o que a gente pode fazer, o que a gente pode usar a nosso favor. E ainda mais hoje em dia, a gente em plena era da inovação, da sustentabilidade, o PI é uma ferramenta incrível e está imerso nessa realidade e faz todo mundo se apaixonar. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início, quando você só era estagiária de letras na Daniman, e também quando você entrou na sua área de engenharia? Olha, quando eu iniciei, eu acho que PI sempre foi uma área muito elitizada, né? Só o fato de você ter que ser fluente no idioma para você conseguir estar ali imerso em muitas coisas vêm de outros países. O Brasil, desde quando eu entrei até os dias de hoje, o Brasil começou a ser signatário de diversos tratados internacionais que vão disciplinar aí a nossa prática cotidiana de TI como um todo. Então, no início isso era uma questão muito complicada, porque tinha essa postura discriminatória, né? Quem tinha o status, quem não tinha. Eu acho que vocês da área do direito já são mais acostumados com essa realidade do que a gente da engenharia de maneira geral, assim. Então, isso foi uma coisa que, para mim, era bastante complicada de lidar, né? Porque as pessoas se colocavam dentro dos nichos, né? No início da minha carreira, você era especialista dentro daquele ponto específico. Você tinha aquela função específica dentro do processo. Você não é um profissional multitarefas, né? Como é hoje em dia. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, incomodava um pouco. E quando eu comecei na engenharia, na verdade, eu fiz um movimento muito atípico na minha carreira, porque eu comecei na parte administrativa de propriedade industrial e migrei para a parte técnica, né? Então, não é um movimento que costuma acontecer. Geralmente as pessoas já entram especificamente para a área técnica ou para a área administrativa, mas esse movimento foi um movimento complicado, porque como eu não tinha muita referência de pessoas que tinham vivenciado isso, eu não tive como criar parâmetros para saber se eu estava indo na direção correta, né? Poxa, será que eu estou fazendo certo? Eu tive que definir assim uma estratégia única para mim, específica, e também recebi alguns julgamentos sobre isso, porque eu precisei sair dos escritórios para conseguir evoluir profissionalmente. Na época também existia muito aquele pensamento de que o time que está ganhando a gente não pode mexer. Então, essas movimentações de funções de funcionários dentro das empresas não era uma coisa muito cotidiana, né? E eu precisava disso, eu precisava me movimentar para adquirir conhecimento. E todas as mudanças que eu fiz na minha carreira, de maneira geral, foi em busca desse conhecimento. Então, quando eu comecei a atuar na parte técnica, na verdade, eu já trabalhava com profissionais que me conheciam, então foi mais tranquilo, de certa forma, porque eles já sabiam a profissional que eu era. Então, eu consegui fazer essa movimentação para a área técnica de uma maneira mais suave do que talvez seria no início da minha carreira, né? Que eu estivesse iniciando ali após graduada, após me tornar engenheira do zero, entrar em TI.
Então, para mim, eu acho que a parte mais complicada, assim, a maior dificuldade foi no início mesmo, por ser um trajeto único, né? Eu tracei ali uma realidade na minha carreira muito única para aquele momento, né? Hoje em dia, eu acredito que existam outros profissionais que tenham feito também, tenham tido também uma trajetória similar ou parecida, enfim. E então eu acredito que esses foram os pontos assim mais complicadinhos. Uhum. E aí também quando você começou como engenheiro, já tinha ido tanta coisa que já estava super gabaritada, né? Exatamente. O que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar na Daniel Advogados, na época da minha contratação, eu fui muito transparente com os gestores da área, né? Informando, olha, eu estou no processo de me formar na graduação da engenharia, o meu objetivo é atuar na área técnica, então em algum momento aqui eu vou precisar fazer essa migração, seja começando em algum estágio, enfim. E eles foram super receptivos, porque infelizmente a gente ainda tem um déficit muito grande de mão de obra na área de propriedade intelectual como um todo. Por isso, essa necessidade de sermos um agente, né, que dissemina tanta informação sobre o PI, que a gente consiga trazer mais pessoas para a nossa área, ou que ao menos a gente consiga capacitar as pessoas para que elas conheçam que existe essa área, né? Para que a gente tenha aí um crescimento exponencial da presença do Brasil como um todo no ecossistema de PI mundial. Uhum. E como que tem sido a movimentação no mercado nesses últimos 3 anos, né? A gente teve uma pandemia, Sim. uma recuperação do Então, mercado. Que lado? é, especificamente dentro da área de propriedade industrial, a gente tem enfrentado alguns desafios muito grandes em relação ao backlog do INPI. Acho que o INPI está nesse movimento aí de tentar ter uma arrecadação maior para investir na sua infraestrutura. E durante a pandemia, a gente teve, né, o famoso 6.21, 6.22, que foram exigências que o INPI começou a emitir, tentando agilizar essa fila de espera para que os pedidos de patente fossem examinados, que estavam muito grandes. Então, durante a pandemia, foi literalmente um surto que a gente teve que vivenciar, nós profissionais da área, porque infelizmente não tinha mão de obra disponível para novas contratações em massa, porque todos os escritórios, as empresas, de modo geral, precisaram aumentar o seu corpo técnico. Infelizmente não tínhamos tantos profissionais para absorver e foi um grande desafio durante a pandemia. Hoje em dia, a gente está aí já estudando uma mudança na legislação, ainda está em estudo. Acredito que novidades vão surgir entre o final desse ano e início do ano que vem. O NPI está muito focado e acabar de vez com o backlog, eu reduzir o máximo possível, né? Pelo menos aí não passar de uns 3 anos para a gente realizar o exame dos pedidos de patente. E outro ponto também que eu observei nesses últimos anos foi a quantidade de expansão de acordos internacionais que o Brasil começou a aderir, né? A gente teve aí o acordo de Haia para marcas, recentemente, agora em agosto, a gente começou com um acordo de área para desenho industrial. Então, estamos tendo aí mudanças significativas na propriedade intelectual como um todo, né? Então, acho que nos últimos 3 anos, mais ou menos, essa foi a realidade que a gente enfrentou aí, essa busca incessante para que a gente aprimore o nosso sistema patentário aqui no Brasil, pelo menos traçando um comparativo com outros escritórios de excelência de propriedade intelectual no mundo, né, os maiores, o SPTO, o EPO. Então, esses foram os movimentos mais significativos, assim, significantes que eu pontuo aí dos últimos 3 anos. E você acha que a situação no país tem aumentado, está estagnada? Como é que está vendo mais fora do que
A gente tem observado um aumento significativo da quantidade de depósitos de pedidos de patente realizado por residentes, né, titulares, requerentes brasileiros, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E isso é uma coisa muito legal, muito interessante, é o que a gente sonha, né, que a gente consiga ter uma quantidade de depósitos de pedidos de patente de maneira geral por brasileiros que seja igual ou superior aos pedidos estrangeiros. Mas eu observei e observo uma crescente procura por parte do mercado nacional. Acho que agora estão começando a entender que propriedade industrial, de uma maneira geral, propriedade intelectual, não é só algo vantajoso, mas é um foco no lucro, né? A forma com que você vai proteger esses seus ativos intelectuais e as empresas estão começando a fazer uma gerência mais apurada do seu portfólio, né? E isso é muito interessante e é algo que deixa a gente bem contente. Então, acho que em relação ao mercado nacional, a gente está começando a evoluir nesse requisito, sim. Ah, que bom, né? A gente vê um avanço tecnológico e de inovação do país. Sim. Você acaba vendo, assim, em números, né, esse avanço. E qual dica você daria mesma se você pudesse se encontrar com o seu passado? Ah, tá aí, estava começando a trabalhar com PI. Eu acho que a dica que eu daria é uma dica que eu costumo dar para todas as pessoas que estão começando na sua vida profissional de maneira geral, independente da área de atuação, é que façam com que as pessoas saibam o que vocês estão fazendo. Vamos disseminar o conhecimento sobre as suas capacitações, sobre as suas qualificações, vamos compartilhar essas informações, que é extremamente importante, com as pessoas que estão entrando no mercado, novos profissionais, profissionais já consagrados. Esses espaços de troca são extremamente importantes. A gente precisa sair daquela estrutura muito engessada. Então, acho isso extremamente importante. E eu diria para mim mesma no passado, que eu acho que isso foi algo que foi amadurecendo com o tempo na minha cabeça, né? Acho que hoje em dia já é muito mais bem visto a questão de você compartilhar o que você tá envolvido, como que você está trabalhando, do que antigamente, né? Existiam, assim, uma visão um pouco negativa desse tipo de conduta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente está cada vez mais exposto. A gente precisa mesmo expor os nossos trabalhos, os nossos engajamentos. Então, é uma grande rede de compartilhamento de informação saudável, né? E outra coisa que eu falaria para mim mesma é não se submeta muito não aceite qualquer tipo de assédio moral, né? Nenhum assédio moral, no caso. Porque a gente sempre passa muito por situações muito desagradáveis que quando você está no início da sua vida, da sua carreira, você ainda não tem um parâmetro, né? Hoje em dia a gente fala com mais maturidade sobre o que é o assédio moral, né? Então, eu acho que para a Tayane do passado, eu falaria para se colocar mais, não aceitar nenhuma forma de desrespeito, porque nada justifica nenhuma atitude desrespeitosa com ninguém. Então, com certeza, eu teria uma outra cabeça em relação a isso. Acho que são 2 pontos cruciais, assim, que eu teria falado para mim no passado. Sim, sim. Nossa, exatamente. Uma vez eu estava né, a gente acaba, às vezes, demitindo clientes também, né, por conta de situação. Exatamente. E aí eu falei algum caso que eu tinha passado no escritório, inclusive ele não me segue, né, nas redes sociais, até porque eu estava expondo, não sei nomes, mas eu disse, a última coisa que você pode perder na sua vida é a sua dignidade, né? E eu acho Exatamente. que justamente por você conviver com um ambiente mais masculino, né, que é patente, então, nossa, isso está mais lá em cima. Os ambientes são um pouco
meio que um jogo de poder assim, que você não submete as Exatamente. Eu acho que nós mulheres já entramos no mercado de trabalho com uma placa de vulnerabilidade na nossa testa. Acho que tanto na posição de gestão, né, com os seus liderados, quanto na posição inversa, né, você sendo liderada por um gestor, por um homem, a mulher sempre se encontra com uma vulnerabilidade muito grande, mesmo que ela não tenha, porque a abertura que se dá para fazer um distrato, um desrespeito, é muito grande por parte dos homens com as mulheres. Infelizmente, a gente observa muito, eu já vivenciei muito isso na minha vida. Sei que não vai ser, não foram as últimas vezes, vou ter que passar por outras situações assim, infelizmente. Acho que é inadmissível a gente ter que conscientizar qualquer tipo de pessoa sobre a forma respeitosa com que ela tem que se reportar para qualquer outro ser humano, independente de qualquer característica, enfim. Então, é muito maçante isso na vida profissional da mulher, né? A gente está sempre sendo questionada, poxa, ela chegou tão longe, mas o que ela fez para estar lá? Né? E eu acho que a gente tem sempre que olhar para as outras mulheres também, né? Eu acho que esse movimento de uma mulher apoiando outra é sempre muito bem-vindo, porque acho que é uma das formas eficazes também da gente conseguir desconstruir essas questões tão enraizadas, né? No meio profissional de maneira geral. Então, os meios mais masculinos, digamos assim, são meios em que a gente fica realmente muito vulnerável, né? Principalmente quando a gente está falando de hierarquia, da influência do gestor no seu cotidiano, o que ele fala, o que ele pode fazer. E então, cada dia que passa, eu acho que a presença de um canal de compliance nas empresas, de um recurso humano que acolha, que faça exatamente isso que você falou, Ana, que seja capaz de demitir clientes. E quando eu falo clientes, é de maneira geral, não pessoas físicas ou pessoas jurídicas também, Sim, que aceitam condutas que são inaceitáveis. Eu não sim. posso concordar em ter clientes que não aceitam ser atendidos por uma engenheira, que exigem ter um engenheiro na reunião. Então, Aham, assim, enquanto a gente aceitar isso com naturalidade, a gente não vai conseguir mudar a realidade para muitos de nós. Nós vamos continuar tendo que enfrentar, que se posicionar, sendo sempre muito estereotipada, como histéricas, vulgarmente falando, mimizentas, porque a gente tem que se posicionar. A gente não pode simplesmente se calar e aceitar aquilo com naturalidade, porque não é natural, né? Nenhuma forma exato, de respeito deve ser naturalizada. exato, super concordo. A gente, para quem segue a gente aqui, na nossa live, grupo, né? aí até uma questão sobre isso, né? De uma pessoa que falou que queria ser atendido por um homem, um, né? E você tá nesse grupo, né, Tariane? Tô. Aí, aí ficou a discussão, né? Ah, finge demência. E eu fui do time, não, tem que se posicionar. E aí, às vezes, para não ficar criando, às vezes é uma coisa mais leve, claro, uma questão de assédio não é o caso, né? Mas quando tá botando no áudio, né? Tá picotando um pouquinho. Então, um caso um caso assim, às vezes uma situação um pouco desagradável, eu uso o famoso não entendi. Não entendi. Aí a pessoa vai ter que se explicar. Daí, para ela não parecer indelicada, aí ela que abstrai, entendeu? Aí ela que dá uma de, né, João sem braço, mas Exatamente. você E eu entendo também, existem situações e situações, né? Nós, mulheres, a gente tem que ter sempre um mínimo de discernimento para tentar
ter maturidade também de como agir, porque, obviamente, existem posições hierárquicas, você tem ali seu emprego, você tem a sua família para manter, tem filhos, então, assim, você acaba relevando muita coisa porque você tem outras responsabilidades na sua vida, né? Mas é óbvio que quando tem espaço e você pode, a gente tem que verbalizar. A gente tem que levar isso para os canais de reclamação, a gente tem que levar isso para adiante, porque a gente não pode normalizar, Tá. entendeu? Infelizmente, a gente não está mais numa era que é passível esse tipo de conduta. Exato, exato. Super concordo. E mudando um pouquinho de assunto, o que que você costuma reparar num candidato quando concorre a uma vaga para trabalhar com você? Você tem estagiário? Picotou seu áudio. Você- Mas, Eu perguntei se você tem estagiários engenheiros. Vou tentar botar no 3G, aí vamos ver se melhorou. Ver se pronto, agora vamos na internet do quarto. tá bom. Na nossa equipe de engenharia, sim, tem estagiários. Recentemente, não fiz parte do processo seletivo nenhum, acompanhei o processo seletivo deles, mas eu acho que quando a gente, eu, Tayane, né, quando vou analisar algum profissional para trabalhar junto, independente de processo seletivo ou não, eu sempre me chama muita atenção a versatilidade desse profissional, né? O quão adaptável, o quanto ele consegue fazer de serviços diversos. Acho que profissionais muito limitados, né, que só conseguem, não, eu só trabalho com esse tipo de cliente, eu só trabalho com esse tipo de serviço, eu não atendo esse tipo de tecnologia. Ainda mais quando a gente fala da área técnica, né, obviamente existe limitação. Eu sou engenheiro eletricista, eu não vou poder atuar com biotecnologia. Mas, obviamente, em algum momento de demanda alta, necessidades de gestão da própria equipe, eu vou pegar casos de engenharia mecânica, metalúrgica, de petróleo, enfim, a gente vai se adequando, né? Não podemos ser profissionais com limitação. Uhum. Outro ponto também que eu costumo observar nas pessoas é o quão curiosas essas pessoas são. Acho extremamente interessante e importante quando você chega num processo seletivo, que você já pesquisou sobre a empresa que você está ali se candidatando para fazer parte, para se tornar um colaborador, o quanto você se interessa para se atualizar, para estar sempre perguntando, questionando, trazendo debates saudáveis para a sua equipe. Acho que isso é um ponto muito importante, principalmente na área de propriedade intelectual como um todo, que a gente está sempre se atualizando, sempre tem novos debates, novos problemas para serem discutidos, novas resoluções, enfim, acho extremamente importante mesmo esse lado curioso do profissional, porque é o tipo de coisa que você não ensina, você não consegue ensinar para ninguém a ser, né, curioso, proativo. Então, esse ponto é extremamente importante. Outro ponto que me chama a atenção é a comunicação. Eu acho que o profissional que é capaz de passar a sua mensagem com clareza é sempre muito, muito bem requisitado, porque você não precisa ser uma pessoa comunicativa, você não precisa ser extremamente extrovertido, mas você precisa conseguir passar a sua mensagem com clareza para a sua equipe, né? Trazer ali para perto de você, ser um bom articulador de informação, acho que isso também é um ponto que faz toda a diferença. Acho que esses são os 3 pilares que eu diria, assim, para mim, Tayane, Tem. são interessantes de analisar no candidato. Tem, super concordo. Essa questão da curiosidade é muito importante. Como ensinar, né? Ou a pessoa tem, Exatamente. é muito perfil mesmo. E quais os temas que você acha que vão estar em alta na propriedade industrial, assim, que você... Eu acho que a gente vai continuar nessa busca, e o INPI, o nosso instituto, ele vai continuar nessa busca, né, de modernização.
Estamos passando por vários processos, né? O Instituto está passando por vários processos e ele hoje está sendo ele é um norteador de muitas coisas na área de TI. Outro ponto voltado agora para o mercado nacional, eu acho que vai ser extremamente importante, são diretrizes voltadas para inovação e investimento nas áreas tecnológicas. Dentro das áreas tecnológicas, eu acho que a gente vai ver muita coisa ainda embasado na própria sustentabilidade e tecnologias verdes de maneira geral, né? Eu acho que o boom agora que a gente vai ter um panorama aí geral é da própria transição energética, né? O movimento que a gente está fazendo aí de transição energética, que vai ser assim, vai atingir diversas áreas tecnológicas, muito investimento voltado para isso. Então, acho que esses são os movimentos, a própria inteligência artificial, como a gente vai usar isso dentro da propriedade intelectual como um todo, como que a gente vai abordar, vai tratar isso, né? Porque hoje em dia é uma das ferramentas que auxiliam aí a implementação de muitas produtividades, as próprias tecnologias verdes, né? Elas vêm aí sendo auxiliadas pelas inteligências artificiais, enfim. Eu acho que esse é o movimento que a gente vai fazer aí dentro da minha área de atuação que eu posso falar. Eu acho que é um movimento que vai acontecer mais para frente, que já está acontecendo, né? E que, diga-se de passagem, eu acho que o Brasil tem total potencial de liderar esse movimento. Acredito que a gente já esteja um pouco atrasado, mas a gente tem grandes investimentos aí acontecendo para que a gente desenvolva a tecnologia. Nós temos recursos ambientais para isso. Então, esse movimento vai ser extremamente importante, um divisor de águas para o nosso país, e a gente não pode perder essa oportunidade de estar à frente, né? Então, acho que é isso que eu enxergo aí para um futuro bem próximo. Que show! A área de engenharia tem sido muito impactada pela inteligência artificial? Totalmente. Hoje a gente faz tudo com inteligência artificial, né? Óbvio, né, que todos os processos que antigamente eram estritamente mecânicos, agora a gente tem um processo de automação, mas não é uma mera automação, é uma automação inteligente. Então, a gente utiliza esse recurso a favor da tecnologia, das nossas necessidades, né? O que a gente pode fazer para desenvolver dessa forma a área tecnológica do país e, com certeza, a inteligência artificial ela é essencial para muitas áreas. Porque eu trabalho mais com direitos autorais, né, Tayane? E aí essa questão audiovisual, de fake, aí a propaganda que tinha que corrigir. Então, nossa, está sendo super impactada, assim. Pois é, tem muito debate em torno disso, né? Isso, exato. E como que tem sido trabalhar num escritório estrangeiro, né? Você já tinha trabalhado nesse escritório, agora Então, a Clark Modê é uma multinacional. Obviamente que eu voltei para lá por ser um lugar que eu gostei muito de trabalhar. É uma empresa espanhola. Hoje nós somos, acredito que a maior empresa da área de TI dentro da América Latina. Nós temos mais de 14 filiais. Então, assim, é sempre uma oportunidade imensa de você ter contato com outros profissionais de TI de outros países, entender legislações locais, ter essa acessibilidade direta, né, de você estar ali dentro do próprio sistema, que é um sistema unificado da empresa. A empresa também tem um padrão de qualidade unificado, então você acionar a Clark Modê igualmente, a qualidade é igual você acionar a Clark Chile, por exemplo, a Clark Espanha, a Clark Portugal. Então, essa unificação é muito rica no que tange essa troca de experiências, de informação, né?
Então, acho que isso é um ponto super positivo. E, ao mesmo tempo que a comunicação ela é facilitada, eu acho que isso também é um ponto negativo, né? A gente tem os dois ladinhos da moeda, porque a comunicação ela também pode ser dificultada, porque você vai entender de uma forma diferente, tem questões culturais envolvidas, coisas que a gente acha pequeno, mas quando a gente vai na prática, ele, poxa, marquei uma reunião no fuso horário deles, mas era 5 horas. Só que eles vão falar, não, 5 horas, 5 e 1 eu tenho que sair. Porque lá não existe hora extra. Ai, não, então vamos repensar aqui o que a gente vai usar, como que a gente vai gerir aqui o projeto, essa equipe, o que a gente vai fazer. Eu também estou muito feliz porque estou envolvida em projetos de inovação dentro da empresa, não estou só trabalhando com a equipe técnica. Então, isso tem me dado uma experiência, né, incrível. É muito bom essa troca com profissionais, entender como que a propriedade intelectual ela está sendo tratada em outros países, que, assim como o Brasil tem, estão em busca, né, de disseminar de maneira mais efetiva o conhecimento pelo seu território sobre propriedade intelectual como um todo. Então, com certeza é muito enriquecedor. Para mim é muito satisfatório. Ah, que boa minha visão internacional, porque aqui no Brasil não tem muitos, né? Sim, sim. Legal. Bem, a gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista com coisas um pouco mais pontuais, né? Um livro que todo mundo deveria ler, pode ser da área ou não. Que você... Eu acho que eu vou trazer um livro assim mais contextualizado com esse espaço aqui que a gente está tendo para essa troca. Então, para mim, Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que é acessível para todas as mulheres de diferentes áreas, né? E que mostra ali o quanto a sociedade reprime o nosso lado instintivo e essa busca incessante que a gente tem de se encontrar, de se entender dentro da sociedade, de se impor. Eu acho que é um livro que eu indicaria para qualquer mulher, com certeza. E é a minha dica de hoje. Não li e vai já estar na minha lista de Por próximas favor. leituras. Vale a pena sim. E uma frase que define a sua vida profissional até o momento, ou pode ser a sua vida pessoal também. Essa é profunda, hein? Filosófica. Vamos lá. Eu acho que eu não tenho uma filosofia específica, não. Acho que a minha vida a minha vida profissional é muito sonhe, trabalhe, estude e realize. Porque são os nortes que eu tenho na minha vida, né? Digamos assim, a parte pragmática de como eu planejo aí o que eu vou desenvolver, para onde eu vou. Então, obviamente, está tudo sempre norteado pelos meus sonhos, né? A gente tem sempre que buscar a nossa felicidade, a nossa realização. O trabalho tem que ser também parte dessa realização pessoal, né? Claro. Então, obviamente, trabalhar com TI, para mim, é uma grande realização. E estar dentro do ecossistema de inovação como um todo, né? Acho que a gente tem muita coisa para explorar, não só dentro da propriedade intelectual, mas onde ela se encontra, né? Numa visão mais macro. Então, acho que é isso. Uhum. E uma mulher que te inspira? Eu não tenho uma mulher que me inspire, não. Na verdade, eu vou te dizer que eu sou inspirada cotidianamente por várias mulheres. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com mulheres incríveis, de ser criada por incríveis no meu dia a dia, mulheres que com atitudes, né, com força de vontade, mulheres que com certeza são mais guerreiras do que mulheres, e eu aprendo muito com elas no dia a dia. Eu não costumo me inspirar em alguém que faça tenha grandes conquistas na sua vida, mas mulheres que são capazes de diariamente trazer a sua força. Então, eu tenho muitas mulheres que me inspiram. E você é uma delas, hein, Ana? Que prazer ouvir isso. Que show. Acho muito
bom. Eu sou muito feliz nesse sentido, porque nós mulheres que estamos sempre galgando nosso espaço, mulheres que somos fortes, né? Sempre estamos ao lado de outras mulheres fortes. Nenhuma mulher forte, ela vive sozinha, né? Ela está sempre ali cercada por outras mulheres tão fortes ou mais do que ela. Então, eu tenho esse prazer de estar sempre convivendo com mulheres que me inspiram diariamente. Sim. E mulheres fortes também são referência para homens. Com certeza, com Ser certeza, mais forte do que muito homem, né? com certeza. Uma referência, não assim uma questão de competição, né? Mostrar o caminho, né? Acho que Exatamente. A força, ela não está especificamente na questão física, né? e, Mas na sua vontade de fazer, de se encontrar, de fazer a sua felicidade valer acima de tudo, né? De você se colocar, de você se impor. uhum, Então, a gente não precisa partir para outras questões agressivas, né? Eu acho que mulheres fortes são aquelas que sabem lidar com sabedoria no seu dia a dia, com as situações adversas que a gente sempre tem que enfrentar. Então, são as mulheres que me inspiram diariamente. uhum, que show. Vamos ver se a gente tem aqui alguma pergunta na caixinha. Não, mas tem uma pergunta que fizeram aqui, que perguntaram se você teria interesse em cursar um curso, né, formar. Então, acho que a terceira graduação eu não teria coragem mais, não. Agora eu já estou terminando o mestrado, no máximo o doutorado aí. Acho que o direito eu deixo para os meus amigos. Até porque, Não, a princípio, né, nem precisa de. vamos deixar aí com os advogados que já estão inseridos no mercado, outros que vão entrar, mas a princípio eu não tenho essa vontade de fazer direito, não. Entendi. Que show. Tayane, adorei esse papo. Saber mais, né, e também o contexto de um escritório internacional, que não é algo muito comum. E, por favor, faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente essa oportunidade, parabenizar novamente esse espaço incrível que você está dando para tantas mulheres, né, para outras mulheres escutarem, outros homens também, né? Então, as minhas considerações são, por favor, divulguem sempre que possível a nossa área de propriedade intelectual. Vamos capacitar os nossos profissionais para entender a importância dessa área tão incrível e que é tão lucrativa. Então, a gente tem que trazer para a nossa realidade aqui brasileira a propriedade intelectual como conhecimento básico para qualquer estudante, para qualquer profissional que saia da sua graduação com um mínimo de conhecimento, pelo menos da existência dessa área. Então, a minha consideração é vamos disseminar mais esse conhecimento, com certeza. Isso, exatamente. Então tá, Thaís, super agradeço a disponibilidade, né, seu tempo e Eu que agradeço. contato. O nosso episódio de hoje vai ficar disponível também. A gente tem um canal no YouTube, né? Mulheridade Intelectual, e também tem podcast no Spotify, assim as pessoas podem acelerar para, né, ouvir em outro momento. E tem mais duas convidadas até o final do ano e vem para aprender mais com elas. Tá ótimo. Parabéns. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa, Tchau, tchau. boa noite, pessoal. Até mais.